preparo para que a santa palavra de Deus seja proclamada na sua integridade e de modo como é ensinado na palavra de Deus. E nós louvamos a Deus porque temos homens que estão se preparando para esta missão tão importante que é a pregação do Evangelho. O seminarista Gabriel logo está sendo um ministro de Deus. Os presbíteros e diáconos também aqui são preparados para isto. Olha, nós tivemos uma grande surpresa hoje, né? Não estava preparado, não era eu que estava com a missão de estar dirigindo, mas quem nos dirige é o Espírito de Deus, e por isso que nós devemos, como oficiais da igreja, como servos de Deus, estar preparados para, no momento certo, estar então falando de Deus, mostrando que somos exemplos de vida cristã para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o irmão Murilo, o aspirante Murilo. É um homem usado por Deus e certamente tem um recado não dele, não é, Murilo? É seu recado? Não. O recado do Senhor para cada um dos vossos corações e do meu coração. Recebamos a palavra de Deus, a palavra que realmente restaura, a palavra que salva, a palavra que liberta e conforta também. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, amém? É uma imensa alegria compartilhar com os irmãos, como bem disse o nosso presbítero, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor que transforma nossas vidas e que nos edifica, e que ao longo de 7 anos já tem transformado a minha vida e a vida da minha família. Esta palavra que eu vou proclamar para vocês hoje, sendo apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e nós iremos ler dos versos 12 a 16. Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, Pai, nós te rogamos a tua bênção e a tua direção, Pai, para o ensino da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar através de mim e também possa abrir o entendimento e o coração de cada irmão que se encontra aqui, para que haja edificação no teu corpo e haja também glória para o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Filipenses, ela não é um grande tratado teológico como a carta aos Romanos, ou a carta aos Efésios, ou mesmo a carta aos Colossenses. Ela é uma carta pessoal que trata de assuntos pessoais para a igreja. Inclusive, alguns estudiosos do Novo Testamento a consideram como uma das cartas mais belas, por ser uma carta que transborda de alegria, generosidade e também de entusiasmo. Por isso, em várias passagens dessa carta, o apóstolo Paulo incentiva os irmãos a estarem alegres, dizendo: regozijai-vos no Senhor, ou então alegrai-vos no Senhor. É a grande marca da carta aos Filipenses, é o apóstolo Paulo, mesmo estando preso em Roma, clamando e pedindo a alegria dos irmãos ali naquela comunidade. No entanto, queridos,
Embora a carta fale de alegria, de entusiasmo, de generosidade, não podemos deixar de destacar que estavam havendo alguns problemas ali naquela comunidade. Alguns irmãos nós encontramos isso mais especificamente do capítulo 2, dos versos de 1 até o 4, que estavam acontecendo alguns problemas ali. Os irmãos estavam contendendo, estavam buscando seus próprios interesses ali naquela comunidade, estavam brigando, e todos esses problemas que estavam acontecendo ali naquela igreja eram uma grande barreira e um empecilho para o desenvolvimento da salvação daqueles irmãos. Grande empecilho. Por que eu digo isso? Porque a grande realidade de uma vez que nós somos salvos, que nós recebemos a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, há um desenvolvimento, há um processo de amadurecimento na nossa vida. Como uma criança que quando nasce, da hora que ela nasce da sua mãe, ela já começa um processo de desenvolvimento na sua caminhada. Ela começa a se desenvolver a maturidade. E não é diferente na nossa vida. Quando nós nascemos de novo pela palavra de Deus, nós somos considerados como bebês espirituais. Só que nós passamos a vida cristã e vamos crescendo. É o processo de santificação, maturidade ou desenvolvimento. No capítulo 5, do versículo 5 em diante, Paulo, para combater esses problemas que estavam acontecendo na igreja, ele vai dar o exemplo de Cristo. E ele vai, em uma forma de cântico, expressar a beleza da humilhação e exaltação de Cristo, dos capítulos 5 ao 11, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ali Paulo dá essa ordem para a igreja, para que os irmãos que estavam ali congregando juntos parassem com as disputas, parassem com as contendas de buscar o seu próprio interesse ou fazer partidarismo dentro da igreja. Paulo manda que eles olhassem para Cristo, que em toda a sua trajetória aqui na terra nunca se meteu em contendas, em ciúmes, em porfias. E depois de Paulo expressar todo o processo de Cristo, do capítulo 5, do versículo 5 ao 11, agora ele cobra da igreja de Filipos uma conduta diferente daqueles irmãos, onde ele diz no texto que nós lemos: desenvolvam a salvação de vocês. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Vocês não podem continuar da mesma forma que vocês estavam no começo da conversão. Você que já tem 5, 6, 10 anos de conversão, não pode estar da mesma forma que esteve atrás. Precisa haver um amadurecimento na vida de cada irmão. E é sobre esse tema que eu quero tratar com os irmãos esta noite, aonde eu já destaco aqui, em primeiro lugar, que a salvação, ela precisa ser desenvolvida nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a lerem novamente comigo os versos de 12 a 13. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A salvação precisa ser desenvolvida, meus irmãos. Nós bem sabemos que a nossa salvação, segundo a palavra de Deus, ela acontece em 3 estágios. O primeiro estágio é a justificação pela fé, quando Cristo nos salva da culpa do pecado. Ele bate o martelo no céu e diz: está salvo, não há culpa para você mais. Entretanto, tem um outro processo que é a santificação, ou o desenvolvimento da salvação da nossa vida, que é um processo contínuo que o Senhor nos salva do poder do pecado. Ele vai mortificando o pecado em nossas vidas. E o último processo é o processo da glorificação, quando nós seremos glorificados com o Senhor, quando Ele retornar. Entretanto, queridos, uma das doutrinas que não tem sido ensinada nas igrejas é a doutrina da santificação. Nós ouvimos muito sobre justificação pela fé ou sobre a glorificação com o retorno de Cristo. Ouvimos muito isso. Só que
O processo de santificação está totalmente ligado ao processo de salvação. Uma coisa está atrelada à outra. Você foi salvo da culpa do pecado para ser santo, e você é santificado para ser glorificado, e não apenas pode receber a salvação e ficar estagnado na fé. Há um processo, há um amadurecimento. John Stott, um grande teólogo, vai dizer que quando não está havendo santificação na vida de um homem, de uma mulher, é possível que nunca tenha ocorrido a salvação, porque uma coisa está atrelada à outra, não está desligada, está junta. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, ela destaca esse texto da seguinte forma: ponham em ação a salvação de vocês. O que ele está dizendo aqui? Mostrem com a vida de vocês que vocês de fato foram libertos do pecado. Mostrem através de uma conduta diferente que vocês foram libertos. Botem em ação a salvação de vocês. Outra tradução diz que esse texto diz da seguinte forma: operai a vossa salvação. E essa palavra operai traz a ideia de concluir aquilo que começou. O teólogo Warren Wiersbe vai dizer que esse desenvolver traz o sentido de trabalhai na vossa salvação. É um processo, como um trabalhador que trabalha em um campo, em uma mina, ali de forma que ele chega a se fadigar o dia inteiro trabalhando para extrair o melhor do seu trabalho. Quem trabalha no garimpo, o ouro, ou então numa mina, o minério. É um trabalho árduo e contínuo nesse processo de santificação das nossas vidas. Você não pense, queridos, que a nossa salvação, como eu disse no começo, uma vez que ela nos foi dada, mediante a graça em Cristo, está tudo bem. Não. Eu conversava até com o diácono Edson ontem, que esse processo, ele é contínuo, para toda a vida, e só terminará com o retorno de Cristo. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que tem dois princípios aí, para nós desenvolvermos a salvação. Olha o versículo 13, 12, parte B. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. É claro que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é que os irmãos devem ter medo de Deus, como se Deus fosse um tirano. Não é isso. A ideia de Paulo aqui é mostrar que os cristãos que foram salvos devem ter uma conduta de reverência a Deus. É uma espécie de temor àquele que governa o universo. Não podemos ser irreverentes com o nosso Deus. Não podemos ter uma atitude de desrespeito àquele que governa as nossas vidas. Infelizmente, queridos, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos claramente que o mundo tem zombado de Deus. Só que eu não me espanto quando eu olho o mundo zombando de Deus. O mundo sempre zombou. O mundo jaz do maligno, diz a palavra. Agora, eu me escandalizo quando eu vejo a igreja, uma igreja que diz que serve a um Deus que é 3 vezes santo, uma igreja que diz que vive para esse Deus, tratar esse Deus com irreverência. Não temer e tremer na presença desse Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vemos de forma muito clara os servos de Deus, no decorrer da história, que tiveram uma comunhão ou um encontro genuíno com o Senhor. A grande diferença e o resultado disso foi temor e tremor. Por exemplo, quando Pedro estava pescando com Jesus ali, e Pedro lança a rede e pesca uma grande quantidade de peixe. Ali Pedro se dá conta de quem estava com ele no barco era o Filho de Deus. Qual foi a reação de Pedro? Ele disse: eu sou o centro do teu coração, Jesus. Foi isso? Não, ele disse: afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Temor na presença de Deus. Um outro exemplo é do profeta Isaías, quando ele estava ali e ele teve uma visão do trono de Deus e viu os anjos, os serafins, cobrindo o seu rosto diante daquele que é santo. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Temor e tremor. João também na ilha de Patmos, quando viu Cristo ressurreto e glorificado, disse: quando o vi, caí como morto na presença do Senhor.
Queridos, a nossa atitude em relação a Deus deve ser uma atitude de reverência. O cristão que não tem reverência e temor àquele Deus que serve, certamente não conhece esse Deus. Certamente não conhece. Isso é um atraso na nossa santificação ou no nosso desenvolvimento. Isaías capítulo 66, versículo 2 diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Nós precisamos tremer diante do Senhor e da sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Queridos, e o motivo pelo qual Paulo manda nós temermos ao Senhor e tremermos na sua presença, é porque quem está por detrás dessa salvação em nossas vidas é o próprio Deus. É o próprio Deus que está operando na nossa vida. Se não, vejamos o verso 13, o que diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem está por detrás do processo de salvação é Deus, é o próprio Senhor, quem opera o querer, vontade e o realizar frutos. Só que para esse desenvolvimento ser contínuo, nós precisamos atender à voz do Espírito Santo durante o dia. Quantos de nós aqui durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, estamos nas nossas casas e nós sentimos de forma muito clara o Espírito de Deus falando no nosso coração, operando o querer, a vontade, para lermos mais a palavra de Deus, para termos uma vida de oração contínua e saudável, para estarmos em comunhão com os irmãos. Só que muitas das vezes nós fazemos o quê? Negligenciamos isso. Nós optamos por uma vida mais tranquila, de entretenimento, ou talvez de coisas que nem são pecaminosas em si, mas que não se comparam com as coisas espirituais. Queridos, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo durante o dia. Ele está operando o querer nas nossas vidas, o querer e o realizar. É Ele quem vai te amadurecer, é Ele quem vai te santificar, te amadurecer, te moldar no processo da sua fé, para que a nossa fé não fique estagnada, parada, mas para que ela venha dia após dia crescer em Cristo Jesus, em maturidade, em sabedoria da palavra de Deus. É o próprio Deus que está operando na nossa vida. A salvação precisa ser desenvolvida com temor e com tremor da presença de Deus. Em segundo lugar, queridos, a salvação é desenvolvida na prática. Não pense que a salvação ela vai ser desenvolvida dentro da sua casa, na frente do computador, de forma alguma. A salvação é desenvolvida no dia a dia, nos relacionamentos com a família, com os irmãos na fé, no trabalho, na escola, em casa. É lá que desenvolvemos a salvação, no dia a dia, contínuo. Por isso que o apóstolo Paulo agora, ele retorna para os versículos de 1 a 4 do capítulo 2, para combater e mostrar para os irmãos de Filipos que os problemas que estavam acontecendo ali, que eram problemas de relacionamento, estavam atrofiando a sua fé. O que estava acontecendo lá em Filipos? Os crentes da igreja estavam fazendo coisas com a motivação errada, havia partidarismo, discordância entre eles, a igreja estava dividida. E o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria, exorta os irmãos dando duas ordens para eles, para que a salvação deles para que eles pudessem crescer nesse processo de santificação. E as duas ordens que o apóstolo Paulo dá é: fazei tudo sem murmuração e contenda. Versículo de número 14. Fazei tudo sem murmuração e contenda. Essa palavra murmuração que o apóstolo Paulo destaca aqui, nos lembra o murmúrio do povo de Israel no deserto, que durante 40 anos murmurou contra Moisés e contra Arão e contra Deus. Quando eles estavam no Egito, eles murmuravam porque queriam sair do Egito.
Quando Deus os liberta do Egito, eles murmuram contra Moisés. Quando Deus provê para eles o alimento, o maná, eles reclamam querendo carne. E quando Deus providencia a carne, eles continuam a reclamar. Era um povo totalmente murmurador. Vamos ler o que diz em Levítico capítulo 14. Levíticos capítulo 14. Versículo de 1 até o 4. Acompanhe a leitura aí comigo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Que povo ingrato, que povo murmurador. Só que quando nós olhamos para esse povo, segundo o relato de 1 Coríntios, nós somos iguaizinhos a eles. Um povo que murmura constantemente contra o Senhor. Queridos, a murmuração, ela é um grande entulho para o nosso crescimento na fé. Infelizmente, existem irmãos na igreja que têm essa conduta de murmuração contínua de murmuração. Tudo é difícil, reclamam de tudo, nada vai dar certo, nenhum trabalho vai ser aprovado. É um povo murmurador contínuo, igual o povo de Israel. A murmuração, ela é um grande empecilho na nossa salvação, queridos. E a murmuração é um estado de incredulidade e de imaturidade da igreja na sua caminhada cristã. Nós não podemos ser um povo murmurador, de forma alguma. Inclusive, tem um puritano chamado John Owen, que ele diz que a murmuração é louvor para Satanás. E ele termina falando bem assim: quem é que você tem louvado durante o dia? A Deus ou a Satanás? A outra ordem que o apóstolo Paulo dá é: fazei tudo sem contendas. E essa palavra contenda aqui, ela nos lembra de forma muito clara as disputas e debates que haviam ali na igreja, ali no tempo antigo, debates inúteis que aconteciam ali constantemente. E, meus irmãos, atitudes como essas levam os irmãos à inimizade, a porfias, como estava acontecendo a Evode e a Sintique, onde o apóstolo Paulo, ele destaca aqui no capítulo 4 da carta aos Filipenses: rogo a Evode e a Sintique que pensem cordialmente no Senhor. Duas irmãs dentro de uma mesma igreja, servindo o mesmo Senhor e brigando em contendas. Isso é um problema muito grande, ao ponto de Paulo falar: eu rogo a vocês, quase dizendo bem assim, pelo amor de Deus, parem de brigar. Quase falando assim. E no capítulo 2, no versículo 2, ele fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Queridos, por que a murmuração é uma atitude tão terrível para a igreja? Tanto a murmuração quanto a contenda. Primeiro, porque ela é completamente ao contrário à atitude de Cristo. Nós não encontramos em nenhuma página das Escrituras o Senhor contendendo, o Senhor murmurando, em nenhum momento. Nós o vimos combatendo heresias ali de forma viril, mas não contendendo ou murmurando. Segundo, porque essas atitudes são empecilhos para a pregação do Evangelho, para o descrente. Se o descrente sabe que tudo o que acontece na igreja é murmuração e contenda, o que ele vai pensar? Vai ser um empecilho para a igreja do Senhor. Quando eu estava lendo durante a semana um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre
História da Igreja, ele diz que provavelmente muitas igrejas se dividiram no decorrer da história e ainda hoje por causa de contendas do que por causa de heresias. Contendas. E muitas das vezes contendas inúteis, aonde acontece uma briga entre os irmãos ali e o camarada sai da igreja. E detalhe, ele não sai para ir para outra, ele sai para fundar dele. Esse é o problema. Esse é o problema da contenda e da murmuração no meio do povo de Deus. E qual o motivo que o apóstolo Paulo nos dá para não sermos murmuradores e para não contendermos? Qual é o motivo? Versículo de número 14 e a continuação: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O motivo pelo qual Paulo nos manda não sermos murmuradores e nem contendermos é porque ele quer que o cristão seja um cristão irrepreensível no meio dessa geração. E essa palavra irrepreensível aqui, ela destaca a conduta de um cristão na terra, que é de pureza diferente, irrepreensível. Uma pessoa que não é igual às tendências deste mundo, mas ele é diferente nas palavras, nas ações, no tratar de sua família, no trabalho, em casa, em todos os lugares. Ele é uma pessoa totalmente diferente na sua conduta. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: para que vos torneis irrepreensíveis. Por que vos torneis? Porque uma pessoa que vive a contender e murmurar não pode ser chamada de irrepreensível. Não pode. De forma alguma. Está descartada. E a outra ordem que ele dá aqui é para que sejamos sinceros diante de Deus. E essa palavra sincero aqui nos mostra a ideia clara de uma pessoa sem mescla, não adulterado. Inclusive essa palavra aqui ela era usada para quando alguém entregava nos tempos antigos o vinho ou leite, eles misturavam com um pouco de água ali para render um pouco mais. Hoje se faz isso no açaí, né? O pessoal compra o açaí e bota água para render, que a família é grande, mas naquele tempo era para o vinho. E também era usada, queridos, para a confecção de vasos. No tempo antigo, os homens que trabalhavam na confecção de vasos, eles cobriam o vaso com uma cera, depois pintavam esse vaso. Só que quando o sol ele batia nesse vaso, a cera derretia e começava a aparecer o quê? Os buraquinhos do vaso ali que foi mal feito. Então as pessoas retornavam lá e queriam seu dinheiro de volta, ou queriam um vaso sem cera. Daí tirou a palavra sem cera, ou sinceridade. E essa palavra aqui, sabe o que ela mostra? Que o cristão tem que ser sincero. Ele não pode ser uma pessoa que age de uma forma em um momento e outra forma depois. O que é isso? Ele não pode ser hipócrita. É isso que o texto está dizendo. Inclusive, quando Jesus, lá no Mateus, no capítulo 23, chama os fariseus de hipócritas, a palavra grega ali é alguém que atua em uma peça, um teatro, ou alguém que usa uma máscara. É exatamente a mesma aqui. Sejam sinceros, não sejam duas caras, duas máscaras. Sejam uma pessoa em casa e na igreja, no trabalho e na escola, em todo local. A mesma pessoa. Sinceros, sinceridades, que é o que Paulo pede aqui para os cristãos. Por quê? Porque somente assim, sendo irrepreensíveis e sinceros, eles poderiam brilhar como luzeiros numa geração corrompida que é a nossa. E a expressão que Paulo usa aqui, brilhar como luzeiros, é as estrelas nos céus. A estrela não tem luz própria, mas é uma luz, é a luz do sol que reflete sobre elas. Da mesma forma, o cristão ele tem que refletir a luz de Cristo nesse mundo, como diz a palavra de Deus: vós sois a luz do mundo. É somente dessa forma, irmãos, que nós podemos ser diferentes, inculpáveis e sinceros no meio dessa geração, para que nós brilhemos como luzeiros no mundo. O escritor
teólogo e pastor Charles Spurgeon fala a seguinte questão: enquanto crentes, somos desarraigados deste mundo perverso, porque na verdade nós não somos do mundo, ao mesmo tempo não somos removidos fisicamente do mundo, estamos no mundo com a missão de no mundo anunciar as boas novas do Evangelho. Uma igreja, ela só vai fazer a diferença na sociedade quando ela resplandecer a luz de Cristo. Nós vemos hoje muitas denominações por aí, muitas, são várias, mas será que elas têm pregado o verdadeiro Evangelho? Será que elas têm feito a diferença no seu bairro? Um pastor uma vez me disse: você quer saber se uma igreja é bíblica? Olhe para as famílias dessa igreja, as famílias que compõem esse corpo. Se são famílias honestas, que criam bem seus filhos, maridos que tratam bem as suas esposas, esposas que são submissas aos seus maridos, certamente vai ser uma igreja bíblica, certamente. Em terceiro lugar, meus irmãos, a salvação desenvolvida através da fidelidade com a palavra de Deus. Acompanhe comigo o versículo 16 do texto que lemos. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A palavra da vida que Paulo se refere aqui é a palavra de Deus, que a cada dia mais tem sido atacada pelo mundo, pelos teólogos liberais, pelos falsos pastores, falsos profetas. E essa palavra que ele orienta a igreja de Filipos e também a nós hoje, para que nós tenhamos fidelidade. Quando ele diz aqui, preservando a palavra da vida, não é que nós devamos guardar para nós a palavra, não. A ideia aqui é preservar a palavra para transmitir com fidelidade, para não nos rendermos ao sistema que tem adulterado a palavra de Deus, mas para pregarmos com verdade nos lábios. É isso que ele está nos dizendo aqui, pregar a palavra com verdade. Por quê? Por que pregar a palavra com verdade? Porque o apóstolo Paulo nos lembra que haverá um dia que todos nós nos encontraremos perante o tribunal de Cristo. O versículo 16, na parte B, diz o seguinte: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. O dia de Cristo, Paulo se refere aqui, o dia que todos nós estaremos perante o tribunal do Senhor, todos nós, justos e injustos, pequenos e grandes, todos nós, compareceremos perante Ele. A grande pergunta que eu falo, o apóstolo Paulo diz aqui que ele irá se gloriar pelo fruto do seu trabalho que ele teve aqui durante toda a sua vida ministerial. Ele irá apresentar a Deus esse fruto de trabalho. Agora, o que nós apresentaremos diante de Deus naquele dia? Quais serão os frutos do nosso trabalho? Até porque todo cristão recebeu um talento da parte de Deus. A igreja ela é considerada como um corpo, e o corpo tem membros, e cada membro tem uma função. E cada cristão que se encontra hoje nesses bancos aqui tem um dom, tem uma função no corpo de Cristo. A pergunta é: você tem se desenvolvido? Você tem amadurecido? Tem se santificado? Para que no dia de Cristo você possa apresentar diante de Deus os frutos do seu trabalho? Ou você aparecerá diante dele com as mãos vazias, como aquele servo da parábola dos talentos, que enterrou o seu talento e teve que ouvir do Senhor: servo mau, servo mau. Precisamos atentar para isso, meus irmãos. O processo de salvação na nossa vida não é estático, é dinâmico. Todos os dias, como eu disse aqui, todos os dias você precisa lutar contra a sua carne, mortificar a carne, diariamente, dizer não ao pecado e sim para o Senhor, para que o processo de santificação, através do querer de Deus, possa se realizar na sua vida a cada dia mais. Não se esqueça, a soberania de Deus, como foi pregada pela manhã,
ela não isenta o homem das suas responsabilidades, de forma alguma. Jamais esqueça disso. Eu quero concluir com 4 aplicações para a nossa edificação. Em primeiro lugar, precisamos ter compromisso com a salvação que nos foi dada. Compromisso. Lembre-se, meus irmãos, você recebeu o maior presente que um homem pode receber. Você não recebeu um balde de ouro, uma Mercedes, um avião. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Você estava morto nos seus delitos e pecados, morto, afundado numa lama de iniquidade, e o Senhor te concedeu a salvação de forma gratuita. O que você tem feito com ela? O que você tem feito com esse presente que você recebeu de Deus? Tem ficado na sua casa, deixando ela de lado, ou tem buscado cada dia mais regar com a palavra de Deus, recebendo orientações de irmãos mais maduros na fé? O que você tem feito com a salvação de vocês? Em segundo lugar, precisamos demonstrar temor e tremor nas nossas vidas. Não se engane, queridos, por aqueles que zombam de Deus nos dias de hoje. Não se engane por aqueles que estão aí nas mídias sociais, brincando com o nome de Deus, fazendo piada com o nome de Deus, que é 3 vezes santo. Não se engane, a Bíblia diz que é por essas coisas, zombaria, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não brinque. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. As pessoas que zombam de Deus hoje, no Instagram, no Facebook, fazendo stand-up comedy com o nome de Deus, cobrando ingresso para fazer isso com o nome de Deus, essas pessoas vão ser cobradas por causa disso. Vão ser cobradas. Nós precisamos ter temor e tremor diante do Senhor. Em segundo lugar, precisamos ser diferentes do mundo. A igreja não pode se parecer com o mundo de forma alguma. Ela tem que ser distinta do mundo, totalmente distinta. Quando Paulo ele roga ali a igreja de Roma, no capítulo 12, ele diz: e não vos conformeis com este século. Conformar ali é tomar a forma de algo. Século ali é mundo. A ideia é: não tomem a forma do mundo, não se pareçam com o mundo, sejam diferentes no palavreado, vestimenta, atitudes. Incrível como hoje há irmãos que querem se parecer com o mundo em tudo, palavras, vestimenta, falam de todas as coisas, mas se alguém pedir para abrir no livro de Abacuque, pergunta o que é isso. É incrível. Nós precisamos ser diferentes e não nos parecer com esse mundo. E em quarto e último lugar, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo nas nossas vidas, como Paulo destaca de forma muito clara aqui no versículo 5 a 11. O exemplo de Cristo, meus irmãos, disse Hernandes Dias Lopes. Ele diz: o exemplo de Cristo e a sua humilhação e a recompensa da sua exaltação são a principal razão para a igreja crescer em santidade e obediência. São a principal razão. Precisamos olhar para o exemplo do Senhor, para que nós possamos crescer na santificação e em maturidade de vida. E eu termino com essa frase do Dr. Russell Shedd, que diz o seguinte: não há lugar nesta vida para a apatia do sacramentalista, que acha que uma vez batizado, nada mais precisa fazer, senão aguardar os céus enquanto faz o que bem entende. Não é assim que funciona. Como eu disse no começo, você foi salvo para ser santificado, separado, diferente do mundo. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças e vamos fazer uma oração. Senhor, Pai, eu quero rogar, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, em nossas vidas. Meu Deus, diante de tão grande presente que o Senhor nos deu, que foi a salvação, Pai, esse presente maravilhoso que o Senhor concedeu aos Teus eleitos, à Tua igreja. A minha oração, Pai, é que os irmãos e a minha vida também, Senhor,
possa cada dia mais ser desenvolvida,